Glórias ao Senhor, né? Como estamos hoje? Bem com o Senhor, né? Felizes? Vamos fechar os olhos. Amém, né, Senhor, nosso Deus? Pai querido, fala com cada um de nós nessa noite. Que não seja eu, ó Deus, mas que eu apenas seja um vaso, ó Deus. Então, Senhor, seja com cada filho teu nessa noite e que tudo seja para a tua honra, para a tua glória. Então, fala, Deus, com cada um de nós. Amém. Amém. Glórias ao Senhor, né? Que o título dessa mensagem é Desperta Débora. Quem já ouviu falar de Débora? Sempre que nós falamos de Débora, a gente pensa em uma mulher forte. Pode se sentar, igreja. Então vamos lá para a Bíblia, em Juízes. Juízes 4. Né, que começa assim. E aconteceu que logo depois da morte de Eude, novamente os filhos de Israel praticaram o que era mal ao Senhor, e o Senhor condena. Assim, o Senhor Deus os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que dominava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete e Agoim. Os israelitas se lamentavam e chamavam a Iavé, porque Jabim, que possuía 900 carros de ferro, os estava subjugando havia 20 anos. Nesta época, Débora, uma profetisa. Então vamos falar, Débora, uma profetisa. Grava isso aí, né, na sua cabeça. Ela era casada com Lapidote e julgava e liderava a Israel. Ela assentava-se debaixo da conhecida tamaneira de Débora, que ficava entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel costumavam vir até ela para que ajuizasse sobre as suas causas e questões. Então aqui, irmãos, nós estamos falando, quem leu o livro de Juízes sabe que sempre é falado que o povo de Deus novamente desagradou o Senhor e novamente veio juízo sobre o povo de Deus. Isso era constante. Nós vemos que era uma coisa muito comum, né? Que naquela época não tinha rei, era juízes. Então, que nós vemos que o povo sempre estava voltando à sua prática pecaminosa. E esse desperta Débora, ele é um chamado para a nossa geração de hoje. Nós estamos vivendo o mesmo tempo de Débora naquele momento. E Deus chama cada um de nós para sermos Débora nos dias de hoje. Então, Deus quer falar hoje com cada um de nós. Desperta, Débora. Isso não é somente para as mulheres, mas para os homens também. Deus chama, né, você hoje para um despertamento que tem que ecoar nos nossos corações. Porque nós estamos vivendo dias ruins, maus, turbulentos, assustadores, onde nós vemos que não tem mais amor de pai com filho, filho para pai. Nós temos visto que tem tido muito abandono, traição, tem tido muitas maldades, e nós vemos que isso não se difere do tempo que estava vivendo Débora em sua época. E nós vemos aqui, irmãos, que quem já sabe da Bíblia, quem lê a Bíblia, sabe que as mulheres nem eram contadas nessa época. Nós nem tínhamos tanta importância para os homens, porque para Deus nós somos importantes. Deus, ele não vê homem, ele não vê mulher. Ele vê quem tem coração para estar fazendo a obra dele. E Cristo chama cada um de nós. E por que Débora, ela foi chamada em um tempo tão difícil? Por que Débora, ela foi escolhida em um tempo que era um tempo de guerra? Porque Débora, irmã, ela tinha uma tamareira que ela ia todos os dias orar, ela ia atender
o povo. E Débora, ela era casada, porque muitas pessoas podem se dizer assim: eu não faço a obra, né, porque eu não tenho tempo, que eu trabalho fora, que eu tenho muitos afazeres. Mas Débora era casada, e isso traz para nós que ela tinha os seus afazeres também. Mas Débora, ela se colocou na brecha. Ela ia, irmãos, todos os dias ela ia cuidar de pessoas. Ela não via quão era difícil, porque se ela tinha marido, quantas as vezes, né, que você pensa que ele estava feliz dela estar fazendo isso? Nós que somos esposas, a gente sabe que os nossos maridos têm dias que eles são enjoados. Que muitas vezes eles reclamam até quando nós estamos fazendo a obra do Senhor. Quando nós chegamos 10 minutos mais tarde, eles reclamam. E assim foi também com Débora. Só que Débora, ela se colocou na brecha, ela amou o seu próximo e ela se sentava para ouvir vários problemas. E ela dava ali, então, várias soluções. E Cristo chama cada um de nós hoje para sermos Débora em um tempo que é tão difícil que nós estamos vivendo. Onde tudo, irmãos, está indo contra algo que está sendo dito na Bíblia. O mundo hoje, tudo é permissivo. Tudo pode. Tudo está tão fácil. Mas quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos que não é bem assim. Que Cristo, ele irá voltar e ele vai buscar a sua noiva. E essas pessoas que estão vivendo relaxadamente, que não tem compromisso, que troca o Senhor por qualquer coisa, eles não vão poder ser a noiva do Senhor. Porque a noiva do Senhor, ela vai ter que ser uma noiva perfeita. Mas muitos podem assim dizer: ah, pastora, mas não tem como ser perfeitos. Claro que não, irmãos. É Cristo que está em nós que é perfeito. E se eu estou em Cristo, eu me torno perfeita. É isso que nós temos que entender. Que aqueles que foram chamados e continuam perto de Cristo, esses vão fazer toda a diferença nessa geração. E é isso, né, que Cristo quer de cada um de nós, um despertar. E nós vemos aqui que Débora, ela não se curvou, ela não se prostrou em um tempo difícil. E isso nós temos que estar trazendo para nós. Porque hoje nós estamos vivendo o mesmo tempo de antes, que eram tempos de apostasia. Onde o povo de Deus estava ali junto com outros deuses, estava adorando também. Muitos ali se esqueceram de Deus, eles rejeitaram a Deus. E nós estamos assim também vivendo hoje. Era tempos de guerra. Então nós estamos falando aqui de um tempo onde tinha um general que ele comandava tudo, e eles eram aparentemente mais fortes que o povo de Israel. Eles tinham carro de ferro, eles tinham muito mais soldados, mas há uma grande diferença, irmãos. Quando você vê um povo que tem Deus, você pode ter 30 contra 1000, que a vitória é nossa. Você pode ver que é uma guerra que não tem como vencer, mas o Senhor te traz a vitória. Nós estamos falando de um Deus que abre porta, de um Deus que abre o mar, de um Deus que faz, de um Deus que cura. Esse é o nosso Deus. E nós vimos que era tempos também de indiferença. Não tinha um tempo ali que era uma falta de amor. Não tinha muito, sabe, irmãos, estar juntos, de estar cuidando. Era tempo que cada um estava, né, vivendo por si. Mas havia ali um povo que clamava, né, ao Senhor. Um povo que estava sedento da presença do Senhor. E Débora foi essa mulher. Débora tinha uma intimidade, né, com Deus. E foi nisso aí que ela conseguiu vencer uma guerra. Por que foi Débora, né, que venceu?
Quando Deus manda chamar Débora, fala com Débora, que era, né, para ir, que ia dar a eles uma vitória. Ela chama Baraque e fala, né, com Baraque, vai para a guerra, que a guerra está ganha. Mas Baraque, irmãos, falou com Débora, né, vocês leem em casa, né, depois toda a história. Eu não vou se você não vier comigo. Olha como que Débora era, irmãos. Como estar perto de Débora era bom. Ele tinha certeza que se Débora fosse com ele, que a guerra estava ganha. Só que ele não pensou que era Deus que dava na vitória e não Débora. Quantos de nós estamos, às vezes, estamos apegados a homens? Se eu estiver perto da Bia, eu vou ter vitória. Se eu não tiver, eu não tenho, né, vitória. Só que quem nos traz vitória é o Senhor. É Ele que é contigo. É Ele, né, que está contigo. E a sua voz tem que ecoar em meio a essa geração perdida. Nós estamos falando em uma geração que o certo hoje ele está virando errado. Nós estamos falando de uma geração que tudo não tem nada a ver, que pode, que é tudo permissivo. E quando você chega diante de Deus, Deus ele não mudou, ele continua o mesmo. Suas leis são as mesmas, só que hoje nós estamos vivendo em um tempo da graça, onde aumentou o nosso nível, onde você tem que buscar o Senhor. E nós vemos que Débora, então, ela estava ali, né, no meio daquele povo, né, e as suas características, né, que a gente pode, né, citar, é que Débora tinha experiência com Deus. Quem aqui tem isso? Quem aqui fala com ele e escuta ele falando de volta? Quantas pessoas pode assim dizer, sabe, pastora? Eu oro sozinho ali de madrugada e eu escuto Deus falando comigo. Eu tenho certeza que ele pega e o meu clamor e ele responde. Quantos podem falar isso? Quantos podem dizer que tem experiências com Deus, que tem comunhão? Só, irmãos, que isso só dá, né, para saber quando eu leio a Bíblia, quando eu louvo, quando eu oro. Só posso, né, saber se eu tenho essa intimidade, né, com o Senhor, se eu faço isso. Porque, irmãos, se eu não tenho tempo com o Senhor, se eu não leio a Bíblia, se eu não oro, eu não ouço Cristo falando comigo. E quando tem gente aqui pregando, eu sempre uso como, né, desculpa, está, né, julgando ponto para mim. Está falando, né, para mim. Sabe, né, do meu problema. Mas é para você mesmo, irmãos. O culto de hoje, ele não é, né, para quem não veio. O culto é para cada um de nós. Nós estamos aqui para ser Déboras em tempos difíceis. Aonde quer que eu vá, que eu possa ser luz. Que aonde quer que eu chegue, que eu não traga discórdia, mas eu traga paz. Que eu traga luz, que eu traga conforto para as pessoas. Isso é ser Débora. E nós vemos que Débora era um lugar de refúgio para o aflito. Quantos são assim? Quantas pessoas hoje, né, que chegam diante de você, que elas estão perturbadas, elas estão ali sofrendo, e quando sai, né, da tua presença, sai leve. Elas entregam ali o fardo delas. E você, como é Débora hoje, você pode orar junto com ela, e ela sente que um fardo saiu, né, das suas costas. Quantos de nós temos sido Débora? Quantos de nós temos trazido luz para as pessoas? Quantos de nós pode-se dizer que nós somos Débora? E é muito importante, irmãos, você sabe por quê? Porque Débora, ela não se conformou com o caos. E Cristo chama nós para isso hoje, para não nos conformarmos com o caos que estamos vivendo. E o tempo, irmão, vai piorar. As coisas vão piorar. Não temos aí, muitas pessoas estão esperando tempo de paz. Isso não vai acontecer. Quando você vai para a Bíblia, vai ter tempos piores.
E só vão vencer quem tiver íntimo com o Senhor. Nós só vamos ter vitória quando nós formos íntimos com o Senhor. E Débora, ela buscou também estratégias de Deus. Sabe, né, por quê, irmãos? Tem certas coisas, né, na sua vida, né, que você está passando, que muitas pessoas, elas falam comigo, olha, pastora, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, né, que eu já orei, as que eu já clamei. Mas você não busca a estratégia de Deus, né, para o seu problema. O que Deus fala, né, com você, né, do seu problema? Só que nós somos pessoas que nós queremos uma solução rápida. Nós não sabemos esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus para cada um de nós. Muitos até param, né, de servir ao Senhor. Eles se cansam. Eles falam, Senhor, não dá mais. O Senhor não me ouve. E é nessa hora, né, que Cristo está te dando a sua vitória. Então pensa, né, comigo. Débora, se ela tivesse visto o caos que ela vivia e ela não tivesse agido, e o povo de Israel não tinha tido vitória. Eles não tinham, né, cansado isso, né, porque quem era general, quem era para estar à frente, tinha medo. Ele não tinha coragem. Mas não é que ele não tinha, irmãos, coragem. Porque muitas pessoas podem até achar que ele era um homem fraco, mas não é isso. Pensa você como ele. Ele está indo contra um exército que tem carros de ferro. Pensa hoje quem tem munição e nós estamos com armas pequenas. Nós estamos com poucos soldados. Eles têm vários, eles têm muitos soldados, carros de ferro. Só que Deus estava do lado do povo de Israel. E eles obtêm tal vitória. E Cristo chama hoje, né, você para ter a certeza da sua vitória. Você tem que ter essa certeza. Porque a sua dúvida anula algo que vem para você. Se eu não tenho fé, eu não vou ter vitória. Se eu não tenho a certeza em um Deus que eu sirvo, que eu busco, eu não vou ter vitória, né, no meu problema. Então tenha, né, certeza, né, da tua vitória. Não recua, né, na sua batalha. Não para, né, porque está mais agitado ali o mar. Irmãos, a tempestade vai passar na sua vida. Calma. Hoje pode estar tudo, né, difícil. Mas sabe, irmãos, algo, né, que nós ouvimos é que quando mais guerra, mais somos atacados, é porque vai vir vitória, né, para a tua vida. Sabe, quando você vê várias pessoas que não passam, né, por problemas, é que você olha e fala assim, mas a vida dele é tão boa e eu sou tão perseguido. Você sabe por quê, irmãos? O diabo, ele não está, né, preocupado com quem já é dele. Ele não está preocupado. Ele está preocupado, né, com você que ora, com você que busca, com você, né, que jejua. Nós estamos fazendo, né, barulho lá no inferno. Quando você ora, quando você jejua, nós estamos mostrando, né, para o diabo que nós sabemos quem nós estamos servindo. Quem é Deus para nós. O que ele pode fazer por nós. E muitos podem até zombar de você. Pode até falar, sabe? Ah, não, desde que você, né, ficou crente, né, você está tão chato. Eu não quero mais a sua amizade. Quantos já perderam vários amigos, né, depois que se converteram? Não eram amigos. Eram, né, pessoas que queriam te saquear. Que só estavam, né, com você enquanto você era da balada. Enquanto você era da bagunça. Mas Cristo chama cada um de nós para sermos Débora em um tempo de caos. Em um tempo de guerra. Para se levantar como essa mulher que fez a diferença em uma geração que mulher nem era contada. E ela foi mencionada e nós estamos aqui hoje, né, pregando sobre Débora. Isso é lindo, irmãs. Irmãos, sabe quando você vê que uma mulher, ela foi juíza, né, naquela época, isso é algo, irmãos, para fazer, né, com que a gente trema. Sabe, que a gente possa falar, Senhor, eu posso ser quem o Senhor quiser que eu seja. Não há nada que, sabe, né, que falam contra mim que pode, né, prevalecer. Você sabe por quê? Não é porque Cristo,
ele nos garante, né, a vitória. Cristo, ele sabe que cada um de nós, que nós estamos em uma geração que é corrupta, em uma geração que verdadeiramente não tem mais solução. Mas nós somos Débora. Nós somos Débora que fomos o quê, irmãos? Nós fomos chamados para estar tirando, né, pessoas da guerra. Nós somos Débora a gente não agrada com erros, né, com pecados. E nós vemos aqui, irmãos, que Israel era sempre oprimido, né, que ele estava ali sendo, né, oprimido e não tinha mais esperança. Mas Deus usa Débora, eles ganham essa guerra e Deus muda na história. E sempre em meio à crise, sempre há uma resposta da parte de Deus para cada um de você. Quando você estiver passando, né, por crise, só ore, dê glórias ao Senhor, né, porque a sua vitória já está vindo. Nunca, né, se abata, irmãos. Mesmo que esteja difícil, não deixa, né, sair da sua boca nenhuma lamentação. Só gozo, só glória. Mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a doença, luto, nós temos que glorificar o nome de Jesus. Amém? Então Deus espera isso, né, de nós, né, e há algo, né, que nós devemos, né, saber, que antes de nós sermos filhos, pais, mães, antes, né, de sermos patrões, funcionários, nós somos escolhidos de Deus no ventre da nossa mãe. Você não veio, irmãos, como mais um. Deus tinha um plano já, né, na sua vida. Ele te escolheu no ventre da sua mãe. E não há ninguém neste mundo, né, que pode tirar você da presença do Senhor. Ele quer você. E mesmo que hoje muitos deles não estejam aqui, eles vão voltar. Você sabe por quê? Porque Deus não perde nenhum. Deus cuida de cada um dos seus escolhidos. E nós, antes de sermos qualquer coisa, de termos títulos, nós fomos escolhidos no ventre da nossa mãe. Isso faz toda a diferença, né, na sua vida. Isso faz toda a diferença, porque, irmãos, pensa que antes de ser Kátia, né, porque como Kátia, eu tenho uma, né, situação desfavorável, então eu choro, eu lamento, mas como profetiza, eu levanto, né, a cabeça e digo: o Senhor é o Deus que me sara. Olha como que é diferente. Como Kátia, eu estou aqui chorando. Como Kátia, que eu estou aqui sofrendo. Mas quando eu sou a profetisa, eu falo que Deus, Ele é comigo. E nenhuma arma, né, forjada contra mim prevalecerá. E isso, irmãos, é tremendo quando você entende isso. Que não sou mais a Kátia normal. Hoje eu tenho algo em mim que é Cristo, que faz toda a diferença. Aleluia. Amém? Então, aqui, né, que a gente vê que como Kátia, né, quando você abre seu armário, como aí você põe aí e o seu nome, né, e que tem algo, né, faltando, né, que você se desespera, né, você fica triste, mas como profetiza, você fala: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. Isso é algo, irmãos, tremendo. E quando você entra em pânico, você tem medo, mas como, né, profetiza, né, você ergue a sua voz e diz: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem eu temerei? Quem eu temerei? Quando, né, que nós vamos entender isso? Quando, né, você vai, né, entender que a sua luta, ela não é sua luta. Hoje você tem um Deus que Ele peleja com você e para você. Quem quer cura, peça, né, ao Senhor, que Ele é a sua cura. Ele é para nós o nosso sustento. E não há nada, né, que você passe, irmãos,
que Deus ele não pode fazer. Mas nós, creio que cada um de vocês, assim como eu, nós já chegamos em um estágio, né, na vida, onde nós falamos: Pai, eu não aguento mais. Eu não quero mais continuar. Eu não tenho mais fé que pode dar certo. Tudo que eu oro, tudo que eu peço, né, parece que está tão distante que não acontece. Mas Deus fala, né, com você nessa noite, que Ele é o seu Deus. Ele é a sua luz. Ele é a sua cura. Ele é a sua resposta. E não há nada que Ele não possa, né, fazer por você. E se hoje, né, você tem um filho que não está aqui, se você tem um ente querido que não está aqui, saiba que ele vai vir. Saiba que ele vai estar aqui junto, né, com você, porque o Deus, ele te promete isso. E ele não perde nenhum. Então, irmãos, fique firme na presença do Senhor e deixa que Ele faz, né, na sua vida, mas para, né, de falar coisas que Ele não quer ouvir. Porque quando você fala que não tem jeito, né, você está o quê? Você está desmerecendo o Deus que você serve. Quando nós falamos que o nosso caso não tem solução, nós estamos falando que o nosso Deus, Ele é pequeno, que Ele não é capaz. Então seja como Débora, que ela canta, que ela já sabe, né, da sua vitória. Quando ela fala, né, para Baraque: olha, Baraque, eu vou, né, com você, mas a vitória será dada a uma mulher. Ela já sabia da vitória, ela não tinha dúvida, irmãos. E é isso que cada um de nós, a gente, né, precisa hoje de não ter dúvida. Que Deus abre portas, que Deus cura, que Deus transforma, que Deus, Ele te conforta. Então fique de pé nessa noite. Glórias ao Senhor.